É na presença da escola que vamos encontrar os verdadeiros caminhos do Brasil. É aqui que se deve forjar uma pátria nova. As crianças brasileiras, principalmente as crianças pobres deste rico país, devem ter o sagrado direito de ter escola. Só preparando a juventude pelo ensino, poderemos ter confiança de que ela própria, quando adulta, saberá assegurar para si e para os seus um padrão de vida digno da criatura humana. E se outras razões não existissem, bastava esta. O meu avô, né, o Leonel Brizola, foi um menino assim pobre, né, alfabetizado pela sua mãe, e que ele teve a chance de estudar, ele conseguiu, lutou, teve a chance de estudar, né, veio para Porto Alegre e tudo, enfim, iniciou a partir dali uma trajetória. E ele pensava assim que todo brasileiro, todo brasileirinho, toda brasileirinha merecia ter uma escola para estudar. Naquela época, quando ele se elegeu governador do Rio de Janeiro, aqui no Rio Grande do Sul, ele sabia que tinha falta de escolas, né? Então, o que me vem à cabeça é assim, como ele, né, sabia que a educação tinha feito a diferença na vida dele, ele queria que a educação fizesse a diferença na vida de todos. O que são as brisoletas? São prédios, né, geralmente de madeira, grande parte de madeira, que vão ser feitos nas picadas, nas vilas, nas zonas rurais, onde a escola não chegava. E o Brizola, através da influência desse intelectual orgânico trabalhista que é o Alberto Pasqualini, ele vai chegar nessa convicção que sem educação não há democracia. Sem educação do povo não há democracia. As brisoletas foram edificações feitas em madeira, né? Era uma política de emergência para possibilitar o acesso, né, à educação, ter espaço para, né, escolas. E por isso, então, foi extremamente representativo de um momento de dificuldade que o Estado passava e que o então governador Leonel Brizola encontrou, né, uma solução emergencial com esse tipo de edificação. É na presença da escola que vamos encontrar os verdadeiros caminhos do Brasil. É aqui que se deve forjar uma pátria nova. As crianças brasileiras, principalmente as crianças pobres deste rico país, devem ter o sagrado direito de ter escola. Porque o Brizola vai ver que a educação é prioridade nacional e é prioridade no estado do Rio Grande do Sul. Pouco tempo atrás eu me lembro que as pessoas comentavam muito que o Rio Grande do Sul é um estado politizado, educado. Não sei, tenho minhas dúvidas, mas enfim, de onde vem esse discurso? Provavelmente dessa época, porque é uma expansão incrível da educação. O Brizola, ele fez 1.045 prédios, 1.045 brisoletas. Agora a maioria delas estão aí, né, caindo os pedaços, até perigoso, né, não reformam, mas enfim, a memória da educação do Estado está encarnada naqueles prédios. O sentimento que eu tenho enquanto diretora da escola é principalmente o risco que tem de desabar um prédio com crianças ali por perto. Isso é uma realidade. A outra é que, de repente, vem um temporal, não tem ninguém na escola, ali tem fiação elétrica. Então, é sempre uma preocupação, porque o perigo que tem de um acidente com uma criança, a gente se envolve diretamente pelo sentimento de mãe, de vó, de diretora de escola, e porque a falta que nos faz aquilo ali também. Foi muito bom quando eu trabalhei ali, porque era um espaço da gente, sabe? Tu fica um pouco isolada, mas aquele espaço é teu. Ela é aconchegante, tu te sente bem, as crianças se sentem bem trabalhando ali, porque antigamente era cercada a brizoleta. Então era um espaço só nosso, as crianças não tinham contato com os alunos maiores e era um espaço só deles, né? Ali a gente podia fazer lanches, a gente fazia festas ali, tudo direitinho, com ventiladores, mas com o tempo, com as chuvas e com a falta de verba também, foi se deteriorando.
sabe que qualquer país que se preze, qualquer país civilizado, o ensino público é tão bom quanto o particular. Então, acho que a Brizoleta vem nesse sentido, né? Mostrar que tem um caminho e a preservação dela justamente é isso, é a preservação dessa história que pode mostrar esse caminho, que é um caminho que quando é feito com verdade, quando é feito assim com honestidade, os resultados vêm e aí são gerações e gerações, né, que tem essa vantagem assim, de ter tido uma educação pública de qualidade. Eu às vezes estou num avião desse aí, encontro um executivo assim de marinha, aí está vendendo sapato, vendendo peça por aí pelo mundo, e às vezes vem um e me diz, olha, se não fosse aquela escolinha lá, eu estava lá, analfabeto, né? E hoje eu ando viajando por aí. Eu penso o seguinte, pelo menos algumas, né, tombar essas, aí tem uma questão de patrimonialismo aí, patrimônio público, que infelizmente no Brasil está complicado, nossa cidade estão demolindo tudo, né, é aquela frase da música do Caetano Sampa, né, a força da grana que ergue e destrói coisas belas. Acho que essa frase cabe bem nisso. Transformar num museu, transformar numa memória, porque a arquitetura é memória, é história viva. Um bem é considerado patrimônio quando, obviamente, existe o interesse da sociedade em preservá-lo, né? Seja por fator histórico, seja por ter valor artístico, seja por representar uma determinada etnia, né? Então, são vários os fatores que levam à preservação de um bem como patrimônio. Que a gente conseguisse ter recursos para fazer a manutenção, para fazer as reformas, para que mantesse a sua originalidade, para que cada um pudesse conhecer como foi construída a história educacional do nosso estado. Né, como foi um tempo atrás, onde se faltava escolas, onde um governador priorizou a pasta da educação e para isso teve que destinar recursos públicos, né, porque não tem investimento em educação que não passe por ter recursos públicos, e que ele construiu uma escolinha de madeira em cada recanto desse Rio Grande do Sul, porque ele sabia, ele saiu de um recanto bem pobre, né, que não tinha escola, quanto era importante. Então o meu desejo era que essa história fosse preservada. O caso da Brizoleta é uma edificação isolada, né? Preservar essas escolas é preservá-la junto com a paisagem na qual ela foi construída. Essa é a importância maior, né, de preservar esses bens. Que não tem qualquer tipo de problema, porque sendo uma edificação em madeira, né, é possível sim recuperá-la sem problema algum, recuperar essas escolas, né? Dou exemplo, o Catetim em Brasília, o Palácio Provisório, o prédio no qual o barracão, digamos assim, quase um barracão, né? Uma casinha de madeira onde o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira acompanhou a construção da nova capital e que hoje é tombada, é patrimônio histórico. Eu aqui tenho um pouco mais de conforto, um pouco mais de estrutura, mas eu acho que ainda é legal dar aula nas Brizoletas, eu adoro. Porque, inclusive, o ambiente se torna mais acolhedor, não é uma coisa fria, porque tu coloca cortinas, tu arruma como se fosse a tua casa. Foi um grande feito para a época, acho que ele foi muito audacioso, muito corajoso e acho que sim, que os frutos a gente colhe até hoje. Mesmo hoje a gente não estando mais numa posição tão privilegiada como a gente já teve em outro momento, a gente ainda tem uma geração presente aqui no estado que foi fruto dessa época, onde a educação foi prioridade. Eu imagino para o meu país, através da educação e da assistência materno-infantil, um salto para o futuro do povo brasileiro.